Galera, vamos falar agora sobre o próximo assunto desse nosso tópico 3 ainda em Química Orgânica, que seria a isomeria. O que é isomeria? Muitos não gostam dessa matéria, só que vocês vão ver que é muito simples, não tem segredo nenhum. Isomeria é a mesma fórmula, mas com uma estrutura diferente. Como assim uma mesma fórmula com uma estrutura diferente? Eu desenhei uma casinha aqui do lado, olha que linda a casinha que eu desenhei para vocês terem na cabeça de vocês como é que funciona isso. Se eu falo para vocês assim, olha, eu quero que vocês construam para mim uma casa, mas essa casa eu quero que tenha 3 quartos, uma sala, uma cozinha e 3 banheiros. Vocês acham que todos vocês vão construir a mesma casa do mesmo jeitinho, com a mesma planta? Não vão, não é verdade? Eu dei para vocês o que eu queria, ou seja, a quantidade de quartos, a quantidade de banheiros, a quantidade de sala, cozinha, blá blá blá. Mas a forma de montar isso varia, não varia? É isso que trata a isomeria, gente. Olha que coisa mais besta, mais simples do mundo. O que significa então? Que para eu montar de formas diferentes essa estrutura, a estrutura pode ser plana, no caso das nossas moléculas, claro, ela pode ser plana ou pode ser 3D. Eu posso mudar isso também. Então nós vamos ver que tem 2 grandes grupos de isomeria, que é a isomeria plana ou isomeria constitucional também. Esse nome caiu muito em desuso, viu, gente? Costuma ser isomeria plana, mas vai que dá a louca no cara do Enem lá que está fazendo as questões de vocês e cobra uma isomeria constitucional. Fala, o Luiz não falou sobre isso, filha da mãe. Filha da mãe não! Constitucional e plana é a mesma coisa. Assim como outro grande grupo de isomeria, que é a isomeria espacial, também é chamado de estereoisomeria. Estereoisomeria. Beleza? Quando fala estereoisômeros, 2 compostos são estereoisômeros. O que significa? Que são 2 compostos com a mesma fórmula molecular, só que apresentam uma forma tridimensional diferente um do outro. Vamos entender direitinho como é que isso funciona? Bom, galera, eu coloquei uma fórmula aqui para vocês, que é a C2H6O. É como se fosse a casa que eu falei, que tem 2 quartos, 6 o quê? Você coloca 6 banheiros, tá? Eu gosto muito de ir no banheiro. Então são 2 quartos, 6 banheiros e uma cozinha, porque a gente não pode ficar sem cozinha. Então, a maneira que a gente tem de construir essa casa vai ser diferente. Assim como a maneira de construir essa molécula aqui, com esses dados, desses átomos aqui, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, também vai ser diferente. Eu vou dar 2 para vocês aqui, só para vocês verem como é que é fácil ter 2 moléculas diferentes. Primeiro, a cadeia carbônica tem que ter 2 carbonos, né? Lembra que eu falei para vocês? Que uma cadeia carbônica sempre tem que ter um carbono ligado a outro carbono, é aí que constitui a molécula orgânica? Bom, um carbono ligado a outro carbono, beleza. Eu preciso de 6 hidrogênios agora. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e aqui eu vou usar esse oxigênio aqui, ó. E mais um hidrogênio, 6. Viram? 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa fórmula química aqui, essa estrutura, é a estrutura da famosíssima molécula de etanol. Et, 2 carbonos, an, ligação simples entre esses carbonos e ol, uma hidroxila que corresponde ao álcool, certo? O grupo dos álcoois da química orgânica. Agora, eu consigo modificar essa estrutura aqui e fazer outra? Consigo. Vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou, em vez de ser um álcool, eu vou cortar esse OH daqui. Eu vou cortar esse hidrogênio daqui. Vamos colocar o oxigênio aqui no meio e um carbono, certo? Tira esse hidrogênio daqui. Vou colocar o hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Beleza. A gente tem a cadeia carbônica ainda, que são esses 2 carbonos aqui, só que eles foram separados por um oxigênio. Lembra que eu expliquei para vocês em qual grupo funcional da química orgânica que isso acontece? Esse cara aqui não é mais um álcool, porque não tem hidroxila. Ele é um éter.
ele é um éter, porque tem um oxigênio no meio da cadeia. E se vocês lembrarem direitinho como é que é a nomenclatura de éter, é oxiano. Menor número de carbonos com maior número de carbonos. Aqui são dois. É igual, tem um carbono de um lado e um carbono do outro. Então, um carbono é match. Esse cara aqui é o metóxi. Metano. Metóxi, um carbono, metano, outro carbono. Vocês viram? São dois jeitos de montar a estrutura espacial de uma molécula utilizando a mesma quantidade de átomos. E isso daqui não está plano? Eu não representei de maneira plana para vocês? Então, essa é uma isomeria plana, que eu vou mostrar já já para vocês qual é essa isomeria. Bom, gente, vamos falar da primeira isomeria plana, agora ou isomeria constitucional. E para dar esse exemplo, eu vou trabalhar com essa estrutura aqui. C4H10. Só tem carbono e hidrogênio. Lembra que eu falei para vocês qual que é o grupo funcional orgânico que apresenta apenas carbono e hidrogênio? É o hidrocarboneto. Então todas as moléculas que eu criar dali só vão ser hidrocarbonetos. Não vou mudar a função. Mas olha que legal. Eu posso, por exemplo, tem 4 carbonos? Tem, não é? Eu posso ter um carbono aqui, outro carbono aqui, outro carbono aqui, outro carbono aqui, da forma mais simples possível. Uma sequência de carbonos. Essa sequência de carbonos agora, cada carbono tem que fazer 4 ligações. Lembra, ele está na família 4A, tem 4 elétrons de valência, cada elétron possibilita uma ligação, logo ele faz 4 ligações. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios ligando aqui. Não vou colocar os hidrogênios para não perder tempo, mas vocês já viram que essa daqui é uma forma de representar, certo? Ou eu posso também colocar dessa forma aqui. Eu tenho um carbono no meio, eu tenho um carbono em cima, um carbono aqui e outro carbono aqui. Legal, não é? 1, 2, 3, 4 carbonos. Vamos completar as ligações agora? Esse carbono do meio aqui está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então a quarta tem que ser com um hidrogênio. Aqui também tem... Aqui já foi 1 no caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha que legal. Eu fiz então outra molécula utilizando os 4 carbonos e os 10 hidrogênios que me foram dados. Legal, não é? Mas, olha aqui, é uma isomeria. Vocês concordam comigo que é uma isomeria, porque ambas têm 4 carbonos e 10 hidrogênios. Mas elas são diferentes em relação a quê? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer quando vocês forem tratar de isomeria. No que ela difere uma da outra? A função delas é diferente? Já falei que não é. É a mesma função. Se é mesmo, não é isomeria. Isomeria tem que ter alguma coisa de diferente. O que é? É a cadeia carbônica. Aqui a cadeia de carbonos está enfileiradinha. Aqui a cadeia de carbonos tem 1 no meio e 3 nas periferias, nas laterais. Então olha como é que é muito sugestivo. É uma isomeria, essa daqui, que se chama isomeria plana de cadeia. Isomeria de cadeia. Legal, não é? Mesmo número de átomos, mesma quantidade de carbonos e de hidrogênio, só que a cadeia carbônica é diferente. Isômero de cadeia. Vamos ver agora o próximo isômero. Próxima isomeria. Olha só essa molécula que eu vou colocar aqui para vocês. Um carbono, outro carbono, outro carbono. Ou seja, são 3 carbonos, certo? Vamos começar de uma maneira diferente agora. Nesses 3 carbonos aqui, eu vou colocar os hidrogênios nessas laterais e nesse carinha do meio eu vou colocar uma dupla O. Então tem quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e um átomo só de oxigênio. Beleza? Essa estrutura aqui corresponde a propanona. Prop, porque são 3 carbonos. An, porque são só ligações simples entre os carbonos. E ona, porque é uma cetona. É uma dupla ligação com o oxigênio que está lá fora. Cetona. Beleza? C3H6O. Agora, lembra que eu falei para vocês que entre cetona e aldeído tem uma diferença. A cetona, o oxigênio, tem que fazer dupla ligação com um carbono que esteja
no meio da cadeia. Já o aldeído, o oxigênio, ele faz uma dupla ligação com alguém que está... Alguém não. Com um carbono que está nas extremidades da cadeia. Então vamos colocar a mesma cadeia, beleza? Então não é um isômero de cadeia, porque a cadeia é a mesma, só que essa dupla O eu vou colocar para cá. Esse carbono tem 1, 2, 3, 4 ligações agora com o hidrogênio que está aqui. Esse carbono tem 1, 2, 3, 4 ligações, perfeito. E esse daqui tem 1, 2, 3, 4 ligações. Vamos ver se mantém a mesma fórmula fórmula molecular do composto? C3, C3. H6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6, perfeito. E um O. Só que a dupla O está no carbono final. Isso caracteriza um aldeído. Aldeído embaixo, cetona em cima. Esse isômero, então, não é mais um isômero de cadeia, pois a cadeia permaneceu a mesma. O que mudou foi a função orgânica. Antes, a função orgânica dele era uma cetona. Depois, a função orgânica passou a ser um aldeído. Logo, é um isômero plano, não de cadeia, mas de função. Tranquilo, não é? Analisou a molécula, viu que a função é diferente, tem os mesmos constituintes atômicos, isômero de função. Próxima isomeria plana. Galera, nossa próxima isomeria aqui também é outra isomeria bastante fácil de identificar, muito tranquilo. Olha só essa molécula que eu coloquei aqui para vocês. Essa molécula tem 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal, certo? Então é um but. Só que esse but aqui, ele tem uma ligação dupla. Lembra? An é simples. N é uma ligação dupla. E é um hidrocarboneto, porque só tem hidrogênio e carbono nele. Então termina com O. Esse carinha aqui é o 1-buteno. Por que eu coloquei esse 1 aqui na frente? Porque eu tenho que mostrar onde que está a dupla ligação. A dupla ligação começa sempre com o carbono que está próximo dela. Qual que é o carbono que está mais próximo da dupla ligação? É esse carbono aqui. Então, por definição, o carbono que está mais próximo de alguma coisa que está esquisita na molécula, e nesse caso a única coisa que está de diferente, não de esquisito, mas de diferente nessa molécula é a dupla ligação. Então esse carbono é o carbono número 1. Logo, esse é o carbono número 2, esse é o carbono número 3 e esse é o carbono número 4. Certo? Agora, o que acontece, por exemplo, nesse 1-buteno, se eu tirar essa dupla ligação daqui, eu não quero que ela fique mais aqui. Se eu trazer ela para cá, vocês concordam que vai ser a mesma molécula? É a mesma coisa eu ter invertido ela. Então eu pego essa molécula aqui, giro e vai ser a mesma coisa. Então eu não vou colocar a dupla ligação aqui, eu vou colocar a dupla ligação aqui no meio. Mas para colocar a dupla ligação aqui no meio, eu tenho que conferir as ligações entre os carbonos, certo? Cada carbono faz apenas 4 ligações. Logo, esse daqui está fazendo quantas? 3 com o hidrogênio e mais uma com esse carbono. Legal. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Estourou esse carbono. O que a gente faz? A gente tira um hidrogênio dele. A gente tem um hidrogênio aqui em haver, então, porque é isomeria. Tudo que vai tem que voltar. Então, esse carbono aqui está com um hidrogênio só. 1, 2, 3, 4 ligações. Perfeito. Esse carbono aqui está com 1, 2, 3, 4 ligações. Tranquilo. E esse daqui está com 1, 2, 3, porque tem só 2 hidrogênios. Então, se tem 2 hidrogênios, eu vou colocar esse aqui de volta. 3. Logo, 3 hidrogênios, cada um com uma ligação, mais essa ligação aqui, 4. Então, fechou. Mas essa molécula não é mais o 1-buteno. Qual que é o carbono número 1? Bom, a ligação está no meio da cadeia. Logo, se esse começar com 1 ou esse começar com 1, tanto faz. Vamos deixar esse aqui como sendo carbono 1 mesmo. A ligação começa a partir de qual carbono? Carbono 1, carbono 2. Começou a dupla para o 3. Então, do 2 para o 3, começou no carbono número 2. Essa molécula é a molécula de 2-buteno. Ou seja, também é um buteno, só que a dupla ligação, que é o N, não está mais no carbono 1,
e sim no carbono 2. Logo, essa isomeria é uma isomeria que corresponde a quê? É uma dupla ligação que mudou de lugar, ou seja, mudou a posição dela. Então, a isomeria que a gente está tratando agora nesse momento é uma isomeria de posição. Olha que coisa boba, gente. Olha que facinho, facinho. Vamos tirar essa molécula daqui agora. Cada vez mais estreito aqui o meu espaço para poder ensinar vocês. E eu vou colocar aqui a próxima isomeria que a gente aprendeu, foi a isomeria de posição. Mas, Luiz, eu tenho uma dúvida. Pode falar, tira sua dúvida comigo. A isomeria de posição, ela funciona apenas para ligações duplas? Ou pode ter posição de outras coisas? Pode ter posição de outras coisas, sim. Por exemplo, posição de um grupo funcional. Olha essa molécula aqui. Carbono ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono. São 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esses 5 carbonos, cada um faz ligações com hidrogênios até completar 4 ligações cada um deles. Só que esse hidrogênio do meio aqui, eu vou tirar essas duas ligações e vou colocar uma dupla O. Lembra, dupla O no meio da cadeia carbônica é uma cetona. Só que essa cetona aqui pode ser desse jeito, nessa cadeia, ou eu posso tirar esse carinha daqui e passar esse carinha para cá. Vocês viram? Eu mudei a posição da cetona do carbono que estava no meio, bem no meio, para esse carbono aqui que continua ainda no meio da cadeia. Ó. Esses 3 são carbonos do meio da cadeia. Então, qualquer lugar que a dupla O tiver ali, vai ser ainda, continuar sendo uma cetona. Logo, não é isomeria de função, porque a cetona apenas mudou de lugar. Então, seria uma isomeria de posição. Então, posição pode ser tanto de duplas ligações, como da função orgânica. Dupla O mudando de um lado para o outro, ou outro composto mudando de um lado para o outro. Fechou, galera? Entenderam? Não tá facinho? Analisa a molécula e vê o que mudou. Vamos ver agora qual seria a nossa última isomeria plana. Depois a gente muda para isomerias espaciais. Galera, antes de eu apresentar essa última isomeria para vocês, eu vou dar o aviso de não costuma cair no Enem. Eu acho até que nunca caiu no Enem esse tipo de isomeria, mas eu vou passar para vocês a título então de curiosidade, ou senão vai que cai esse ano, hein, gente? Tem sempre que manter isso na cabeça, vai que cai. Então é bom saber. Essa última isomeria aqui, olha, vai ser por exclusão. Vocês vão bater o olho nas duas moléculas e vão falar assim, pô, não é de posição, não é de função. Não é a isomeria de cadeia, em que muda a cadeia de lugar. A cadeia antes era de um jeito, é do outro. O que está mudando nessa porcaria? Olha só, aqui eu tenho duas moléculas que têm o mesmo número de átomos, ou seja, um carbono aqui e um carbono aqui no meio. Em vez de representar desse jeito aqui, eu não consigo visualizar muito bem, eu também tenho dificuldade em visualizar assim, eu prefiro colocar o carbono aqui no meio. Beleza, o carbono está fazendo 1, 2, 3, então tem mais um hidrogênio aqui, 4 ligações. O oxigênio faz só 2 ligações, beleza, está fazendo 2. E esse carbono está fazendo 3 aqui com o hidrogênio e uma aqui com o carbono central. Então está fazendo 4 ligações, beleza, tranquilo, fechou. Vamos para o outro exemplo aqui agora. De novo, vamos tirar isso daqui para facilitar a visualização. Vamos colocar o carbono aqui e tá a mesma coisa, está fazendo 1, 2, 3, 4 agora com esse hidrogênio. Uma ligação com o hidrogênio, só que o hidrogênio faz 2, ele está ligando aqui a esse hidrogênio, está fazendo 2, beleza. E esse carbono? 1, 2, 3, 4. Fechou, não fechou? E vamos ver se corresponde o mesmo número de átomos de um e de outro? Eu tenho aqui 1, 2 carbonos, embaixo 1, 2 carbonos. Hidrogênio, eu tenho 2, 3, 4. Aqui eu tenho 3, 4. E oxigênio tem um aqui e um aqui. Então é um caso de isomeria. Por quê? Porque tem o mesmo número de átomos, a composição, a fórmula química é igual, só que a estrutura é diferente, olha. Aqui eu tenho uma dupla O e aqui eu tenho uma OH. Aí vocês vão falar assim, Luiz, mas essa tá fácil de matar, não tá? Por quê, meu caro amigo? Porque antes era uma dupla O em carbono da extremidade. Dupla O em carbono da extremidade é um aldeído. E aqui eu tenho uma hidroxila. Hidrooxila é correspondente ao grupo funcional de álcool.
Álcool. Lembra que eu falei para vocês? Hidroxila é um álcool. Então é uma isomeria de função. Acertei? Não acertou. Não acertou. Sabe por que você não acertou, cara? O negócio é o seguinte, além de ter, concordo com esse raciocínio, além de ter uma diferença de função, esse oxigênio aqui, olha que safado, safado. Ele mudou também de posição. Antes a dupla estava aqui, agora a dupla passou a estar para lá. Então esse oxigênio que antes estava numa extremidade da cadeia, passou para outra extremidade da cadeia. Viu? Antes essa dupla estava com ele, agora a dupla não está mais com ele, está com um carbono. Então eu tenho um caso aí de como se fosse duas isomerias misturadas. É a isomeria de posição da dupla ligação, que de um lado passou para o outro, e a de função também, porque antes era um aldeído e agora é um álcool. Quando eu tenho junto, nesses dois casos, uma isomeria de função e de posição na mesma molécula, essa bagaça aqui chama, qual que é o nome dela? Olha que nome bonito, lindo, maravilhoso. Tautomeria. Até o nome é chato de guardar. Tautomeria. Graças a Deus isso não é cobrado no Enem. Mas vai que. Então é bom saber. Posição junto com função. Eu tenho aí a tautomeria. Vamos passar agora, a gente já acabou aqui a parte de isomeria plana, vamos falar um pouco sobre isomeria espacial, pensar um pouco mais na espacialidade. Existe isso, espacialidade? Das moléculas, certo? Vamos ver então quais são as duas únicas isomerias espaciais que a gente tem.